Hoje nós vamos falar sobre dicionários. O que é importante observar na hora de comprar um dicionário, tá? A primeira coisa é saber a quem se destina esse dicionário, ou seja, quem vai estar utilizando esse dicionário, tá? Por quê? Se tu for comprar um dicionário para uma criança de 6 anos, esse dicionário vai ter que ser bem diferente do que um dicionário para uma criança de 10 anos ou do que um dicionário para um adolescente de 15 anos ou dependendo para o adulto, tá? Por que isso? Porque cada idade, cada fase tem exigências diferentes e eu vou trazer alguns exemplos para vocês, certo? Então, por exemplo, qual seria o melhor dicionário para uma criança de 6, 7, 8 anos? Seria um dicionário, daqui a pouco, ilustrado, tá? Um dicionário que seja mais colorido. Por quê? Porque ele vai fazer referência aos livros que as crianças estão habituados a utilizar, ou seja, livros que tenham cores, tá? Que tenham gravuras. Então, ó, se vocês perceberem, as palavras estão em letras de forma, o que facilita para a criança que está aprendendo a ler, ali de 6, 7 anos, tá? A explicação é simples. Então, é isso que uma criança precisa nessa fase. Ela precisa saber como se escreve de maneira correta essa palavra e uma breve explicação sobre a palavra. E é isso, tá? Então, para uma criança pequena, seria isso, tá? À medida que a criança vai crescendo, o que ela vai precisando aprender? Além da escrita correta da palavra, ela também precisa aprender como se separa essa sílaba da palavra, além de saber o significado dela, saber maneiras de uso, daqui a pouco sinônimos também, se é um verbo, se não é, tá? E aí nós vamos para esse tipo de dicionário aqui, tá? Aonde já vai estar tendo uma explicação melhor. Geralmente, crianças, então, do ensino fundamental, ensino médio, a gente pode estar buscando dicionários que tenham em torno de 30 a 60 mil verbetes, tá? Verbetes, ou seja, palavras, tá? Também, uma coisa bem importante da gente estar vendo é como que é esse dicionário. Por exemplo, aqui nós temos da mesma, o Roas, tá? Que é da mesma editora, da Moderna. Nós temos o Mini e temos o Pequeno Dicionário, tá? Eles têm, então vai mudar um pouquinho o tamanho da letra, tá? E o número de verbetes, certo? Então entra dentro daquilo, né? Tu vai ter que estar observando se esse aluno vai ter que estar transportando esse dicionário, não vai ter que estar transportando o tempo todo, porque daqui a pouco é mais fácil para transporte esse menor do que esse grande, porque a gente precisa estar lembrando também do peso da mochila, tá? Muitos acabam por vezes optando por esses mini dicionários menores, tá? Por exemplo, esse aqui tem 20 mil verbetes, tá? Não é que esteja errado, não é que seja ruim, a única coisa importante de estar se lembrando aqui, daqui a pouco vão ter palavras que não vão estar aqui, tá? Isso é bem importante de frisar. Então, por que as escolas muitas vezes indicam determinados dicionários? É porque dentro do trabalho deles, dentro da rotina deles, eles já estão habituados com aquela forma de dicionário, né, para estar trabalhando, certo? Então, espero que vocês tenham gostado e que tenha esclarecido um pouquinho aí o uso do dicionário.